Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo. Ele tem um lado empreendedor muito forte. Vamos dar uma olhadinha? Oi, Paulo. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Paulo, desde que eu te conheço, que você é um empreendedor, esse seu lado é muito forte, né? Você pode contar para a gente como que isso começou? Quando que você começou a empreender? Eu acho que o empreender na vida da gente, ele tem que ser todo dia, né? Então, a gente precisa ter essa pegada de empreender projetos, empreender atitudes, situações na vida da gente. Mas o empreender realmente na minha vida começou em 2017, quando eu comecei a estudar, na verdade, eu comecei a estudar para concurso. Em 2014, teve o concurso de São José, eu fiquei uma colocação não muito boa, e eu coloquei para mim mesmo que eu não iria mais ficar numa colocação que me deixasse tão ansioso na hora de assumir um cargo para poder passar no concurso. Faltaram poucas pessoas para poder me chamar na época, faltou cerca de 80 pessoas, e eu fiquei muito frustrado. Então, de 2014 até 2017, eu coloquei para mim que eu começaria a estudar com mais afinco, com mais dedicação. E foi o que eu fiz, realmente. Quando foi em 2017, que foi o ano do concurso aqui de São José, eu comecei a estudar tanto, eu estudava em média 6 horas por dia, às vezes, né, até de noite, e uma amiga minha me deu a ideia de dar aula para ela. E eu comecei a dar aula para essas duas amigas minhas, né? Disso, uma foi comentando com outra e com outra, e daqui a pouco, a hora que eu fui ver, nós já estávamos ali os formatos para poder dar aula, né? E eu comecei a fazer isso. Então, uma amiga minha, Rogéria, ela cedeu a casa dela para mim para poder começar esse projeto todo, e foi onde surgiu o Giz de Cera. Até então, o Giz de Cera, eu já tinha ele, eu já trabalhava com ele, mas fazendo correção em trabalho acadêmico. E aí eu comecei a colocar o Giz de Cera como formação de professores. Então, desde 2017, eu comecei com essa ideia de estar ajudando as pessoas a estudar para concurso. Além de estudar para concurso, é uma forma de trabalhar com a formação continuada docente também, que é uma coisa que eu gosto muito. Que bacana! E você percebe, né, que sempre quando a gente conversa com alguém sobre um conteúdo, as chances desse conteúdo, né, serem melhor compreendidos por nós mesmos e fixados, elas são muito maiores. Que quando você apenas lê, é uma porcentagem de aprendizagem que você vai tirar dali. Agora, quando você lê e conversa com alguém sobre aquilo que você leu, essa porcentagem aumenta muito mais. Então, você descobriu que através dessa troca, né, desse estudar junto, você conseguia se sair muito melhor. E assim você também estava ajudando outra pessoa. Isso, exatamente. Então, realmente é assim. Quando você só lê, você assimila 20% daquilo que você leu. Mas quando você Aham. explica para alguém, quando você passa aquele conteúdo para alguém que você estudou, você chega a assimilar até 95% daquilo. Então, Olha, realmente, é muito eficaz. Comecei a fazer e a ajudar as pessoas. Como eu estudava muito o conteúdo, eu já tinha o conteúdo, eu já tinha feito vários cadernos com os conteúdos e tal, de provas antigas, eu comecei a repassar esse conteúdo para as pessoas. Mas aí a gente começou, o engraçado é que a gente começou de uma forma muito rápida. Então, de manhã tinha uma turma, à noite tinha outra turma, então era segunda, quarta e sexta, eram 3 turmas que tinham 3 de manhã na segunda e 3 à tarde, à noite, né, no período da noite, e a gente tinha que imprimir as apostilas, o material para o pessoal e tudo mais. Então, foi muito engraçado. Foi, assim, um final de ano que eu fiquei super corrido, né? De preparar todo o conteúdo, de preparar todo o material, editar o material, passar aquele conteúdo para as pessoas, e realmente favoreceu muito, tanto que eu passei em 36º no concurso daquele ano, né? sim, que ótimo, né? Ótima colocação. Se a gente for pensar que é um concurso assim bem procurado, bastante, né, procurado, então você passou muito bem. E assim você está ajudando outras pessoas também a passarem nos concursos, né? Passarem nos processos Isso seletivos. mesmo, isso mesmo. Então, aí, em 2017 começou desse jeito. Em 2018, eu já comecei a fazer um pouco mais elaborado.
né? Já melhorei um pouco mais o formato do curso. Aí eu já aluguei uma sala para poder trabalhar, né? Com as turmas. Então eu tinha turma terça, quinta e sexta. Eu tinha 3 turmas à noite. Fomos o ano todo. Teve várias pessoas que passaram no concurso de São José, naquele ano mesmo, ano que eu passei. Teve várias pessoas que passaram nos processos seletivos, tanto de São José quanto de Jacareí. Então, eu fico muito orgulhoso com isso, com o resultado das pessoas. Mas o que eu mais vejo é realmente o esforço da pessoa em estar realizando. Porque o que eu via no meu curso, é, muitas mulheres, mães de família, trabalhadoras, se empenhando para poder estar passando em concurso. Eu acho isso o máximo, sabe? A gente vê que muitas não têm o apoio em casa para poder ajudar o marido, mas quando chegava no curso, era uma coisa mais leve, era uma situação mais leve para elas. Então, elas poderiam ali, a gente conversava, a gente ria, e ali mesmo a gente tirava todas as dúvidas que tinha. 2019, da mesma forma, a gente também teve ali, né, o ano todo com 3 turmas, as terças, as quintas e as sextas, e sempre, quando chega mais próximo ao final do ano, por volta de setembro, outubro, quando as prefeituras começam a lançar os editais e surgir aqueles burburinhos, né, de que vai ter o processo seletivo, vai ter o concurso. Então, eu abria sempre mais uma turma aos sábados. Então, eu fazia uma turma aos sábados, geralmente era mais intensiva, era mais rápido para a pessoa pegar aquele conteúdo todo, e eu ficava com turma terça, quinta, sexta e sábado. Então, assim, a minha vida era uma loucura final de ano, preparando tudo, e além de fazer tudo isso, ainda dava aula ainda, né? Ainda dou aula também. E além de Sim. dar aula, fazendo pós-graduação. Então, assim, são várias situações onde a gente pensa que empreender não é tão simples, né? Como a gente acha que é. Não é só chegar e eu vou fazer. Não, eu sempre penso em fazer com qualidade. Eu acho que isso é o mais importante. Esse fazer com Uhum. qualidade, fazer quando você gosta, eu acho que deixa tudo mais leve para a gente. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção, Paulo, foi quando você abriu cursos para ensinar sobre tecnologias. Porque a tecnologia, para o professor hoje, ela, né, é muito importante. Sim. Desde a pandemia que aí ocorreu um boom, né, nessa Foi. área. Então, não tem mais como um professor fugir disso. Último ano do curso presencial, né? Nós ficamos ali 2019, 2020 nós começamos com ele presencial, mas por conta da pandemia nós paramos também em março, então pouquíssimo tempo. E com esse advento da pandemia que nós vivemos aí, né? Ainda estamos vivendo, eu vi que muitos professores tinham dificuldade em manter boas relações com a tecnologia. E além de Uhum. utilizar essa tecnologia a seu favor. Então, o que eu fiz? Eu montei um curso, né, sobre tecnologias educacionais para professores, para os docentes mesmo. Então, assim, eu juntei as ferramentas que são mais utilizadas, do Google, algumas ferramentas de PowerPoint, ferramentas de até mesmo de Word, eu dei uma ajuda para poder o pessoal estar fazendo e montando, porque precisava montar aula, precisava colocar gráfico, precisava colocar desenho, colocar... Então, tudo isso eu acho que ajuda as pessoas. E esse curso foi engraçado porque não teve muito professor que veio, né? Eu tive ali 5 alunos, mas foram 5 alunos que foram desde o começo do curso. Foram 3 meses de aula, e nesses 3 meses de aula, a gente teve bastante movimentação para poder aprender a mexer nessas tecnologias. E eu via o empenho dos alunos, desses 5 alunos, fazendo isso. Porque não é todo mundo que está disposto a ensinar as pessoas, né? Uhum. A gente está acostumado a ver as pessoas eu vou fazer tal coisa. Você me ajuda? Agora não dá tempo, que não sei o quê, posso fazer depois? Então, uma das coisas que eu sempre tive comigo é essa questão de estar sempre disposto a ajudar as pessoas. Mesmo dando curso e tal, se a pessoa viesse perguntar para mim de qualquer coisa, você me ajuda? Você faz? Faz, claro, sem problema nenhum. Eu acho que isso sempre é fundamental na vida da gente, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Esse ajudar as pessoas, esse ajudar o outro, eu acho isso essencial. E foi uma questão que eu coloquei para mim desde o começo, que quando eu comecei a dar aula, eu não tive tanta ajuda, né? A gente sabe como é que é a vida de professor novato. A gente chega na sala de aula, toma aqui as coisas e vai fazer. Eu falo, meu Deus, e agora, né? Claro, eu tive ajuda, mas não tive uma ajuda específica sobre aquilo que eu precisava fazer, sobre como dar aula. Que a gente não tem isso na faculdade, a gente não aprende isso.
A gente pega mais a parte de teoria. Então, eu senti muita falta disso. E eu coloquei para mim mesmo, na minha vida, como lema: conhecimento se compartilha. Por quê? Porque a gente precisa compartilhar o conhecimento com os outros e ajudar as pessoas. Sim, é empatia, né? É É, ter empatia, da mesma forma que nós trabalhamos isso com os alunos, que isso é solicitado, né, pela BNCC, que a gente trabalhe todas essas questões. Nós trabalhamos conosco também, né? Resiliência, empatia, tudo isso é importante a gente estar sempre se renovando e tudo. Agora, uma coisa também que eu achei interessante em observar você, a questão de você ser um supervisor. supervisor. Isso, supervisor. Isso. Que eu faço essa parte de supervisão e orientação também, né, Ah, acadêmica, tá. a supervisão acadêmica, na verdade, Aham. nada mais um trabalho científico, né, um texto de trabalho científico, não é tão simples como a gente imagina, mas ele também não é um bicho de 7 cabeças. Então, muitas pessoas tinham dificuldades. O Giz de Cera, originalmente, foi feito para isso, para eu trabalhar com pessoas que precisavam de auxílio acadêmico, né, na área Ah, dos trabalhos de conclusão de curso, dos artigos e monografias. Tanto que, se eu for contar até hoje quantos eu já fiz, quanto a gente já fiz orientação e tudo mais, eu perco a conta. Acho que foram mais de 150 por baixo. uhum. E, assim, de todas as áreas do conhecimento. Isso que é o mais engraçado, né? Então, assim, originalmente foi para isso, para poder eu trabalhar com as pessoas dessa forma, dando essa supervisão, dando esse suporte para a pessoa, orientando mesmo o que precisa ser feito, como que se faz a escrita, de que forma que eu vou estar utilizando a melhor linguagem para poder escrever ali, né? A questão de formatação, que é muito complicado. A formatação da Uhum. ABNT, a formatação do Vancouver ou da APA. Então, a gente sabe que é difícil fazer essa formatação no trabalho. Então, eu fiz muito disso e ainda faço, né? Por exemplo, amanhã eu tenho uma orientação, semana passada eu já tive. Então, geralmente, eu tenho 2 a 3 por semana para poder fazer, né? O que é legal, que eu Uhum. gosto muito de fazer essa parte de supervisão de trabalho acadêmico, que é muito gostoso. E olha para você ver aquilo que a gente falou, né? Como que a prática em determinada área, ela só nos beneficia. O que você conseguiu com isso? Você conseguiu, você entrou no mestrado, você já tem um artigo publicado numa revista Dois. científica, dois, Dois. olha, eu estou atrasada, eu Dois. estou mal informada. É. Então, para você ver que a sua prática vai te encaminhando, vai te oferecendo, Abre né? portas, na verdade. Abre portas, com certeza. Então, olha que interessante, você começou ajudando as pessoas, e isso foi te aprimorando, com certeza, Foi. né? E Auxiliou muito. te dando um impulso, uma força, uma vontade, e você entrou no mestrado e você ainda nem concluiu, já tem 2 artigos publicados, né? E tem mais um para sair agora, acho que em abril tem mais um para sair. Maio, março, abril mesmo. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do mestrado, que é uma questão assim que muita gente às vezes pensa, tem vontade de fazer, mas fica em dúvida. Sim. Como que foi Então, essa assim, o mestrado decisão? foi sempre um sonho, sempre quis fazer o mestrado, porque, né, professor é mestre mesmo, mas eu sempre quis fazer isso para trabalhar com professores, para trabalhar com Sim. a formação de professores e para me aprimorar também em relação à orientação e supervisão de trabalhos acadêmicos, né? Eu sempre gostei. Então, foi assim, em 2020, no começo da pandemia, apareceu para mim a oportunidade de fazer o mestrado. Eu já estava procurando o mestrado há algum tempo, 2019 eu estava procurando, só que não tinha o mestrado que eu queria, com a grade curricular que eu queria, né? Então, eu comecei a procurar mestrados internacionais para poder fazer. Então, foi uma das opções que eu tive, que eu vi que podia fazer. E com essa questão do EAD, da educação à distância, facilitou muito. Então, em 2020, quando foi ali no comecinho de 2020, eu ia dar a entrada no mestrado para começar, e infelizmente veio toda essa questão da pandemia e eu acabei deixando passar. Enfim, no finalzinho do ano, quando foi em setembro, eu estava com a minha mãe, a gente foi passear, a gente foi para uma cidade, para a minha cidade natal, e eu estava lá,
e eu lembro até hoje, é 29 de setembro de 2020. O pessoal do mestrado entrou em contato comigo, né, da Universidade Ibero-Americana. Então, eles têm um polo aqui no Rio Grande do Sul, mas, na verdade, eles são do México e representam outras universidades também. Mandei a proposta, mandei tudo, e eu consegui a bolsa. Só que eu consegui uma bolsa muito boa. Então, eu falei, agora é a hora de fazer. Falei, vou apertar o cinto um pouco, né? Segurar um pouco mais, para poder fazer isso, já que é uma coisa que eu quero. O problema é, eu estava no meio de uma especialização em didática da matemática, fazendo, que só iria acabar em abril do outro ano, e eu estava terminando também uma pós em educação especial, em atendimento educacional especializado. Eu falei, será que eu vou dar conta? Dando aula na escola, uma especialização, uma pós-graduação fazendo, dando cursinho, fazendo as orientações, no meio da pandemia, surtando. Falei, será que eu não vou surtar mais? Falei, não, acho que agora eu vou dar conta. Peguei, falei, vamos fazer, vamos enfrentar esse desafio. E tô aí, né? Graças a Deus. Então, janeiro de 2021, publiquei o primeiro artigo, né, que é sobre psicomotricidade, né, dentro da sala de aula, e depois o outro artigo, que foi em maio de 2021 também. Então, foi ali um pouco tempo de diferença entre um e outro, né? Eles pedem para a gente estar publicando, até mesmo para o seu currículo Lattes, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, porque eu falei, vai ser tranquilo, e assim, é corrido. Nesse meio tempo, como é uma universidade que de língua espanhola, então eu precisei começar a fazer o espanhol, precisei começar a cursar o espanhol, até porque você precisa ter uma segunda língua. Já tenho inglês, só que daí eu comecei a fazer o espanhol por conta da universidade. Então, eu acabei me aprofundando mais no espanhol, fazendo mais, escrevendo artigos em outra língua por conta da faculdade também. E assim, eu estou muito feliz de estar conseguindo fazer e terminando esse mestrado aí, né? Que na verdade é mestrado em formação de professores e docência do ensino superior. E daí eu saio Olha que interessante, né? Você teve até um pouco de receio, você falou, acho que eu vou surtar. E não, porque o que acontece? São atividades que te dão prazer. Então, estudar me dá prazer. Estar na sala de aula com as crianças te dá prazer, estudar te dá prazer, passar esse conteúdo para as outras pessoas, compartilhar esse Mais conteúdo ainda, nossa, eu fico assim te dá doido com isso. prazer. Então, são atividades, você pode estar assim cheio, com a sua agenda lotada, manhã, tarde e noite. Porém, todas essas atividades te dão prazer. São atividades que me agradam. É por isso que você não surta, você entende? Verdade, porque assim, se fossem atividades, sabe? Pesarosas, que a gente não gosta, tá fazendo por obrigação. Eu acho que tudo que você faz por obrigação não dá certo, né? Você tem que fazer porque você gosta de fazer. Sim, porque daí a tendência seria realmente você ficar se sentindo muito mal, desgastado, sem energia, né? E poderia até adoecer emocionalmente. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Eu estou cheia de atividades. Isso vai me fazer bem ou mal? Então, vamos analisar. Essas atividades te dão prazer? Sim. Te fazem bem? Olha quantas sinapses, né, que estão acontecendo. Você foi buscar o espanhol. A gente, então, pôde perceber que você empreende a sua carreira, né? Você está empreendendo. Isso, exatamente. Não é só ali a questão de dar o cursinho, né, de oferecer o cursinho, mas é uma questão de estar empreendendo a vida, de estar empreendendo o meu profissional e o meu pessoal. Porque eu gosto de fazer, eu gosto de estudar, então eu vou estudar e eu vou passar isso adiante. Quando elas estão fazendo comigo, eu falo, meninas, estudem, não deixem de estudar. Deixar de estudar é a pior coisa que tem. Professor não pode parar de estudar. Existem vários profissionais que estudam o tempo todo e professor é um deles. Não tem como parar de estudar. Não tem como ele parar de se atualizar. Né? Principalmente por conta da sua prática pedagógica. Com certeza. E as coisas estão sempre se renovando, né? O ensino está se renovando. Demais. Então, nós, por exemplo, temos o horário de trabalho coletivo, né? Esse horário de trabalho ele é sempre voltado para isso, para o estudo. O professor realmente ele não pode parar. Ele tem que estar sempre estudando
E por falar nisso, nessa renovação constante, quando você prepara os seus alunos para o cursinho, que vão fazer o cursinho para prestar concursos públicos, você observa lá o edital, os editais de forma geral, e aí você trabalha todos os conteúdos, inclusive a informática, já está Isso, isso. inclusa no O que que pacote. acontece? Eu pego todo o conteúdo que eu tenho dos editais, eu faço um apanhado dele. Como o curso se inicia no começo do ano, em fevereiro, então não tem edital aberto. Então eu me baseio no edital anterior. Então, por exemplo, tem essa parte de tecnologia que o aluno precisa aprender, o cursista, ele precisa aprender isso. Então eu já coloco as aulas que são feitas, são gravadas por um aplicativo de streaming, né, que é esse que a gente está utilizando, que é o Zoom. Então a pessoa tem que aprender a acessar o e-mail, fazer isso, fazer um passo a passo, para poder ela se desenvolver em outras habilidades. Então, já são habilidades que elas vão pegando desde o começo. Aí, as aulas gravadas ficam no Google Classroom, que também é um outro aplicativo, que fica lá todas as aulas gravadas. Então, ela vai acessar o material extra, está todo lá no Classroom. Então, eu acabo trabalhando com a pessoa diversas outras questões, diversas outras áreas do conhecimento, que não aquela apenas que é específica do curso. Né? Trabalha outras questões para a vida da pessoa também. Uma das aulas mais interessantes do curso é a aula de resolução de simulado. Porque o que acontece? Eu vou fazendo a leitura da pergunta e as meninas, o pessoal, os cursistas, eles vão respondendo. E nessa resposta, eles falam, nossa, mas com você lendo é tão fácil. E eu falo, mas por que comigo lendo é fácil? Ah, porque você faz entonação. Então, exatamente. Isso também faz diferença. Então, é outra questão que a gente trabalha. Trabalhar a entonação, trabalhar toda essa questão de perder o medo de fazer a leitura e ler mesmo. Então, a gente trabalha métodos de leitura, a gente trabalha situações onde o aluno precisa identificar palavras que estão fora do contexto. Então, não é um cursinho para você que vai chegar lá e vai despejar todo o conteúdo e o aluno sai lá. Não, porque isso não adianta, isso não assimila nada. Tem que ser situações significativas para aquele aluno, diversificadas, e tem que ser mais com humor também, que eu levo humor, que isso ajuda ao aluno a acabar fixando um pouco mais o conteúdo. Né? E realmente é uma coisa que é aquilo que a gente falou. Quando você gosta daquilo que está fazendo, as pessoas sabem que você gosta. As pessoas veem que você gosta daquilo que está fazendo. Então, elas se tornam mais abertas a adquirir aquilo também. Com certeza, né? Cria aí um vínculo que é tão importante, né? Que a gente sabe que é essencial, é você criar esse vínculo com a pessoa que você está ensinando, né? Para que ela possa realmente aprender. Então, é muito importante ter esse vínculo. Então, se as pessoas estão te procurando, se as pessoas estão querendo fazer o seu cursinho, é porque elas sentem isso, né? Sentem segurança, exatamente. Eu tenho pessoas que já são cursistas comigo, tem aí 2, 3 anos. Nossa, mas nunca passa em concurso? Aí a gente tem que pensar. Passar em concurso não é simplesmente estudar, não é só o conteúdo. Tem a parte emocional, tem a parte do dia da prova, tem a parte... São diversos fatores. Eu tenho alunas que se saem muito bem simulados, que resolvem muito bem, que durante a aula fala, conversa e tal, mas às vezes chega na hora da prova, trava. Eu era uma dessas pessoas que chegava na hora da prova e realmente completamente travava. Não conseguia resolver. Passava nervoso, tinha que ir no banheiro toda hora, né? Muito calor. Então, realmente, eu não passava em concurso justamente por conta disso. O emocional me atrapalhava muito. Então, dentro da sala de aula, dentro do curso, eu também trabalho isso com elas. A questão de autoestima, trabalho a parte emocional com elas, que elas precisam falar, que elas precisam colocar isso para fora em algum momento, né? É interessante, às vezes, fazer uma dinâmica, né? Como a gente já tinha conversado uma outra oportunidade aí. Mas quais seriam os planos? Fazer essas aulas presencialmente ou você vai seguir online? Como que vai ser agora para 2022? Então, o presencial eu acho que ainda vai demorar um pouco por conta dessa pandemia ainda. A gente vê os casos de gripe, Covid, e agora a gente não sabe o que é um, o que é outro, aumentando, né? Então, eu vou, por enquanto, manter as aulas online mesmo, gravadas, tudo mais.
Começa em fevereiro, começa dia 3 as aulas, então já estou preparando todo o conteúdo, montar uma rotina para a sala de aula, vamos montar, por exemplo, as atividades que podem ser dadas, os momentos, quais são as intervenções possíveis que esse professor vai estar realizando. Então tem essa orientação também, essa orientação docente, que é bem legal, porque, na verdade, eu comecei ano passado a trabalhar com essa orientação docente. Então eu tinha, por exemplo, professores ano passado que era do primeiro, do terceiro e do quinto ano. Eles começaram comigo mais ou menos ali em abril e foram até setembro, outubro comigo nessas orientações. E a gente vê que o trabalho deles em sala melhorou muito, né? Porque é uma orientação personalizada para a pessoa. A gente sabe que dentro das escolas nós temos os orientadores pedagógicos, mas pela demanda ser muito grande, às vezes não consegue dar tanto uma orientação mais específica. E é esse o trabalho que eu faço. Eu dou essa orientação específica, no seu caso, para a sua sala de aula, para o seu aluno, né? A intervenção que ele vai realizar, por exemplo, com um aluno que tem ali alguma deficiência, que tem algum transtorno, como que ele vai agir ali em determinado momento. Sim, porque você tem essa formação também. Tem. Você é neuropsicopedagogo, né? Isso. Então, essa formação te ajuda bastante, né, nessa área também, né? Então, aí eu vou falar da minha formação um pouquinho, né? Então, Isso! eu sou formado no magistério, né? Me formei no magistério em 2013. Trabalhei um pouco na área da educação, depois eu saí da educação e voltei fazendo pedagogia. Aí eu fiz pedagogia, logo em seguida da pedagogia, já trabalhando no Estado, comecei a trabalhar no Estado, fiz pedagogia, fiz a pós-graduação, né, as especializações em neuropsicopedagogia, depois fiz em psicomotricidade, para estar trabalhando com cegos, que eu trabalhei no Provisão, né, no Hospital Argia. Também fiz a especialização em Libras, porque eu também trabalhei com surdos, trabalhei durante 5 anos com surdos, e fiz a legislação educacional por conta do curso, para poder trabalhar com o curso, porque no cursinho eu trabalho dando a legislação para o pessoal. Então, essa parte toda de documentos governamentais, tudo isso eu já passo lá para o pessoal. E fiz também, a última pós que eu fiz foi em atendimento educacional especializado, e antes disso eu já tinha uma pós em educação especial inclusiva. Então, eu tenho bastante pós. Gente, é o louco dos cursos. É o louco dos cursos. Não, isso só as pós. Ainda tem os cursos ainda, né? Aí eu fiz a especialização em didática da matemática, que foi maravilhoso também, que, assim, abriu, assim, meu mundo para a matemática. Às vezes eu fico assim pensando, né? Os professores, existe essa questão do professor não estar satisfeito com o seu salário, do professor não ganhar de acordo com aquilo que é compatível, que é justo. E aí muitas pessoas falam, mas professor ganha bem sim, professor é que reclama. Mas veja bem, um professor pode parar de estudar, Paulo? Não Vamos tem falar como. a verdade? Não tem. Não dá. O professor é uma profissão que você tem que estar sempre investindo em você. E é uma profissão, né, que você leva, assim, você tem 50% do trabalho seu é dentro de sala de aula e os outros 150% é em casa, estudando. Não tem como, né, Patrícia? A gente sabe disso. Sim. A gente leva trabalho para casa, a gente vai estudar em casa, vai preparar as aulas em casa para poder atender melhor as crianças. E realmente, como você falou, as pessoas que são dedicadas àquilo, elas fazem isso, né? Estou dizendo que a pessoa não tem que fazer, não, mas o ideal seria que todo mundo fizesse isso para a gente poder conseguir ali ter uma boa educação, né? Porque, no geral. Mas, infelizmente, como você falou, essa desvalorização da categoria, ela passa por outras coisas, né? Por outras políticas. E isso acaba desvalorizando o nosso trabalho e a gente acaba ficando desmotivado em algum momento. Sim, né? Como foi e na mesmo... pandemia. E mesmo assim, se a gente for pensar não só em cursos, em formação, mas o professor precisa comprar livro. Precisa, e livro é caro, o livro não é barato. O professor precisa de cultura, né? Todo mundo precisa, mas a gente está falando aqui especificamente de uma profissão que é muito importante, porque ele é um formador. Ele forma opiniões, né? O professor, ele precisa visitar um museu, ele precisa fazer, às vezes, um passeio. A gente acha que aquilo é apenas um lazer, mas aquilo é muito importante, porque ele vai trazer informações para os alunos dele.
né? A partir daquele passeio, a partir daquele museu ou daquele filme que ele foi no cinema assistir, enfim, tudo isso acrescenta nas aulas. E realmente deixa a aula mais rica, porque se o professor ele tem mais conhecimento, se ele tem mais ali facilidade de estar articulando a vida dele, a vida pessoal dele com a vida profissional, fica muito mais leve. Ele consegue fazer ali conexões com as crianças e auxiliar mais ainda cada vez a criança a adquirir mais conhecimento também, né? Isso reflete na sala de aula, reflete na criança. Por isso que eu acho que os professores deveriam ser melhor remunerados, né? Com certeza, não tem a menor dúvida que precisa serem reconhecidos. Precisa também melhorar a autoestima e a saúde emocional do professor. Então, tem, assim, várias questões aí que precisam ser trabalhadas. Sim. E é por isso que eu convido os professores para mostrar os seus projetos, ou no seu caso, no caso da Priscila, para falar desse lado empreendedor, né? Porque tudo isso incentiva os outros professores também, né? E ajuda se a gente for pensar num grande time que nós somos, ajuda o quê? A melhorar esse reconhecimento. Além desse reconhecimento, a desenvolver mais essa empatia com a pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente não sabe aí o que o outro passa para poder conseguir. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Tudo que eu tenho para poder conseguir dar aquele curso, o quão difícil isso é, né? Quantas noites de sono a gente perde. Você mesmo, na hora de editar os vídeos para o seu canal, você sabe que demora um pouco. Então, quando eu dou as aulas online, é a iluminação que eu tenho que ver, é o microfone, é a posição do vídeo, é salvar o vídeo depois e converter ele, fazer todo um trabalho que se tem, que as pessoas não vê. Então, por isso que a gente fala que precisa se valorizar. E começa a valorizar a partir da categoria, né? A nossa categoria precisa ter essa valorização. Categoria de professores. A gente está trabalhando com pessoas e precisa ter um certo tato para trabalhar ali com pessoas. Eu não posso ser de qualquer jeito, né? Eu tenho que saber diferenciar o que a criança precisa, o que o seu paciente precisa. Eu tenho que saber esses momentos, quais são as intervenções que a gente vai estar fazendo para poder conseguir auxiliar essa pessoa a avançar, a melhorar, né? Então, por isso que precisava ser mais valorizado mesmo. Diversas profissões também, né? Ah, sim, com certeza. Ô, Paulo, muito obrigada, viu? Nossa, gostei muito de conversar com você. Fazia um tempão que a gente não conversava. Faz mesmo. Nossa, fazia tempo. Só pelo WhatsApp mesmo, assim, mandando mensagem rapidinho. Desejo boa sorte para você nesse 2022, porque você vai começar aí um trabalho novo, né? Que é na sala de recursos, e também boa sorte no mestrado e no seu cursinho, tá? Ai, graças a Deus. Que seja um sucesso. E ó, não esquece, gente, conhecimentos compartilha, viu? Com certeza, quanto mais compartilhar, mais melhor. Exatamente, né? Mais a gente vai adquirir. Um beijão, viu? Beijo. Obrigada. Nada, tchau, tchau.